a memória, os pensamentos de pessoas gêmeas. É muito comum as pessoas acreditarem, né? Isso é uma parte meio assim mística, que as pessoas gêmeas têm pensamentos como iguais, elas têm telepatia. Na verdade, todos os seres humanos são capazes de telepatia. A gente não abre para telepatia, ou seja, a gente não permite que os outros acessem as nossas memórias, aquilo que a gente pensa, porque a gente mente demais. Todo ser humano mente demais. Então, você já imaginou se todo mundo pudesse ouvir o que você pensa? E se você pudesse ouvir o que todo mundo pensa? Como nós ainda não somos seres evoluídos o suficiente, então é muito difícil a gente ficar aberto a deixar que outros possam ver o que nós estamos pensando. Mas, na verdade, é uma questão de prática e que as pessoas conseguem sim ter acesso a isso com bastante estudo. Tem várias situações que dão essa possibilidade, inclusive com provas científicas. Mas, falando a respeito dos gêmeos, o que acontece é que a maioria dos casos dessas memórias dos gêmeos, né, os gêmeos idênticos, por exemplo, que são os monozigóticos, que são aqueles que compartilham quase 100% do seu DNA, a maioria desses casos de memória, o fato deles terem vivido sempre muito perto, das pessoas colocarem roupas iguais, né, de ter essa vida muito próximo, vivenciaram muitos eventos juntos, não tem nada de paranormal ou místico, tem a ver que duas pessoas que viveram as mesmas coisas, que estão sempre perto e têm as mesmas vivências, vão ter memórias muito parecidas, principalmente porque a vida, né, a parte diária delas é muito parecida. Inclusive hobbies, né? Só que tem pessoas também que são totalmente diferentes. Dois gêmeos idênticos, mas que são totalmente diferentes nas suas escolhas, nas suas tomadas de decisões, enfim. Essa proximidade, ela pode levar a uma gama muito similar de experiências compartilhadas, que é resultante, né, de uma memória que são alinhadas, mas não são iguais. Como eu disse, essas pessoas, por terem convivido muito tempo, elas até a gente, quando você convive muito tempo com uma amiga, com um amigo, com alguém, só de você olhar, você sabe o que ele está pensando. Mas isso é por causa das vivências, né? É por causa dessa possibilidade ali de interação junto. Além de compartilhar ambientes, experiências, esses gêmeos, por vezes, desenvolvem formas únicas de comunicação entre si, né? Às vezes, se referindo ali a uma situação de linguagem de gêmeos. De tanto viver junto, de tanto estar ali junto, eles criam condições dos dois se comunicarem de uma forma diferente. Eu me lembro que quando a gente estava na escola tinha a língua do P. P, eu, P, gosto, P, tô, P, muito, P, tô, P, D, P, vou, P, C. E aí, quando a gente queria falar de uma forma diferente com as amigas, a gente usava a língua do P. Então, a gente não falava inglês, não falava francês, não falava espanhol, só falava português e muito male porcamente. Mas a gente usava a língua do P. Aí, toda molecada começou a aprender a língua do P. P, eu, P, gosto, P, tô, P, muito, P, tô, P, D, P, vou, P, C. O que a gente fez? A gente inverteu. Aí a gente falava, vou pôr CP, gospá, tapá, DP, mimpim. A gente mudou a forma de falar e isso confundia as pessoas. E aí tinha gente que falava a caixinha, da caixinha, ser caixinha. Então a gente mudava a forma de falar para que aquele grupo tivesse uma comunicação única. Os gêmeos fazem mais ou menos como isso. Mas existem situações aqui que é muito importante a gente lembrar. Dentro da pesquisa, da neurociência, a parte da genética continua sendo, né, ninguém sabe direito o que acontece no cérebro humano, essa é a grande verdade, né? Então, de fato, talvez, quem sabe, todavia, eles possam ter essas memórias muito semelhantes. Mas, repito, cada ser é único, cada mente é única e você é a sua mente, o universo é mental. Então, você jamais vai ser idêntico ao outro, você pode ser similar, mas similar não é idêntico. Agora vamos lá, coisas interessantes a respeito disso. Isso está na Isto É, tá? O cérebro inventa o que você vê. Se você ficar 4 horas cego, se você ficar sem visão durante 4 horas, o seu cérebro vai criar imagens para preencher tudo isso, inclusive do que ainda nem aconteceu. Olha que fantástico isso, para você ver. Bom,
Se os seus olhos fossem uma câmera, ela teria mais ou menos 341,5 megapixels de resolução. Sabia disso? Não? Pois bem, foi o que estimou um estudo da Universidade de Washington. E os cientistas contaram o número médio de células fotorreceptoras do olho humano, e a partir daí chegaram à conclusão de que se conseguíssemos distinguir 154 unidades mínimas equivalentes a pixels em cada grau do nosso campo de visão, se considerarmos que a gente enxerga 120 graus tanto na horizontal quanto na vertical, multiplique por 154 por 120 graus nas duas direções e chegaremos ao número de 341,5 megapixels. Cultura inútil? Não, é muito importante a gente conhecer como que funciona a nossa mente. Acontece que o olho humano, ele só consegue registrar imagens com nitidez numa área bem pequena. Então essas memórias, vocês já viram, né? Vai ficar difícil de duas pessoas conseguirem ver as mesmas coisas, porque você e a outra pessoa estão em lados diferentes. E eu prometo para vocês que eu vou deixar um vídeo falando dessas curiosidades no final do curso. Tá acabando já, é rapidinho, você vai ver só. Uma outra curiosidade que é bastante interessante a gente lembrar, até para poder ver se duas pessoas têm as mesmas memórias, é que o nosso cérebro, que é responsável por fazer funcionar a nossa mente. Por quê? Porque o cérebro é um órgão que recebe a nossa mente e a partir daí ele manda tudo para os lugares que tem que mandar. É como se fosse um mordomo. Ele determina para onde vai, o que vai fazer. Bom, ele é capaz de aprender enquanto a gente dorme. Pasme. O nosso cérebro é capaz de fazer com que a gente aprenda enquanto dorme. Você está lá apagado, dormindo, abraçado ao seu travesseiro, mas o seu cérebro continua trabalhando, porque ele trabalha para você e absorvendo informações que você irá utilizar ao acordar. Por isso que quando a gente fica ouvindo coisas, põe lá uma música, ou põe lá uma aula, ou põe lá um texto, aquilo vai sendo assimilado pelo nosso cérebro e no dia seguinte ele tem essas memórias como curto prazo. Mas se a gente ler essa mesma coisa que a gente ouviu durante a noite, ela passa a ser de longo prazo e essa memória fica apreendida no nosso cérebro. Bom, nos anos 80, acho que começo dos anos 80, mais ou menos, havia cursos gravados em fita cassete que prometiam ensinar durante o sono. Bom, a coisa aí degringolou um pouco, né? Por quê? Porque eles diziam que bastaria ouvir aquilo e quando você acordasse, você saberia tudo. Óbvio que dentro desse contexto aqui é totalmente charlatanice, né? Claro que é. Mas 3 décadas depois, um estudo na Universidade de Northwestern, adivinhem o que aconteceu? Revelou que o cérebro é capaz de memorizar informações logo e aprender enquanto a gente dorme. Então, aquilo que era charlatanice lá atrás, agora passou a ser real. Para vocês verem que a evolução faz com que a gente compreenda isso. Eu sou partidária de que tudo aquilo que nós ouvimos enquanto nós dormimos vem como memória de curto prazo no dia seguinte e a gente faz ela se transformar em memória de longo prazo, utilizando aquilo que nós ouvimos durante o dia. Como vai antecipar, porque o nosso cérebro já ouviu e já guardou, a gente vai aprender muito mais rápido. Isso é top. Também vai estar lá no meu vídeo de curiosidades para vocês que estão fazendo o curso Grande Universo das Memórias. Bom, o nosso cérebro, ele também distorce lembranças e cria fatos que jamais aconteceram. Ou seja, a gente tem uma capacidade imaginativa muito grande. Nós somos capazes de jurar de pé junto que aquilo é verdade, mas a situação pode ter sido muito diferente do que a gente se lembra. E você sabia por quê? Veja bem, 2 meses depois do assalto, você tem certeza que o bandido era loiro, alto e usava boné, mas na verdade não era nada disso. Ou será que era? Será que a gente realmente inventa coisas? O grande universo das memórias e seus mistérios maravilhosos.